Olá! Hoje a gente mergulha num momento assim super intenso da nossa história, o fim do primeiro reinado e a abdicação de Dom Pedro I. Vamos usar como base um capítulo do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que traz uma leitura bem específica dos acontecimentos. Isso. É uma fonte que mistura, né, os fatos históricos que a gente conhece com uma interpretação espiritual. Exato. A ideia é entender como essa narrativa costura a política, o social e esse lado espiritual para explicar a queda de Dom Pedro e a transição para a regência. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos lá. Bom, o livro aponta o início da crise lá para 1823 com a dissolução da Assembleia Constituinte. Isso abalou a imagem do imperador, né? Com certeza. Foi um ato autoritário que pegou mal, mas é interessante, a fonte também reconhece que ele tinha sim momentos de muita visão política. E como a fonte explica essa contradição? Então, o livro descreve um Dom Pedro I muito passional, às vezes até um pouco fraco, sabe? Mas que também tinha lampejos de estadista. E aí entra a perspectiva espiritual da obra. Ah, sim. Segundo o texto, esses momentos de lucidez vinham quando ele estava, digamos, mais aberto às inspirações das falanges de Ismael. Falanges de Ismael? É, na visão do livro, seriam grupos espirituais que estariam trabalhando sob orientação de Ismael, que seria o guia espiritual do Brasil, para consolidar a liberdade da pátria do Evangelho. Um destino espiritual para o país, entende? Entendi. Uma visão bem particular mesmo. E essa dissolução da Constituinte, claro, teve consequências imediatas, imagino. Teve sim, e bem sérias. Logo em 1824, explode a Confederação do Equador, lá em Pernambuco. Uma revolta forte, com ideias republicanas já. Mostrando o descontentamento, né? Exatamente. E a repressão que se seguiu foi muito dura. O livro menciona as execuções de figuras importantes, como o Frei Caneca, o Ratliff. Isso, claro, só aumentou a tensão. E além dessa revolta, que outros fatores de desgaste o livro aponta? Tinha aquela tensão entre brasileiros e portugueses, né? Sim, isso era constante. O conflito com os reinóis, os portugueses que viviam aqui, era um problema sério. E tinha também a questão da província Cisplatina, o atual Uruguai. Ah, a Guerra da Cisplatina. Isso. E aqui a interpretação do livro é curiosa. Mesmo com vitórias militares brasileiras, a independência da Cisplatina é vista não só como um resultado político, como uma ação do plano espiritual. Alinhada com esses desígnios de Ismael. Exato. Para garantir a autonomia daquele povo dentro de um projeto maior de liberdade no continente, segundo a visão da obra. É uma reinterpretação, né? Com certeza. E no meio de tudo isso, a figura do próprio imperador. Como ele era visto? A imagem dele foi se desgastando. Muito. O livro fala bastante sobre como a vida pessoal de Dom Pedro I e, principalmente, a percepção de que ele favorecia os portugueses eram exploradas o tempo todo. Pela imprensa da época. Pela imprensa, pelos opositores, pelo que o livro chama de malícia carioca. Era um desgaste contínuo da autoridade dele. Faz sentido. E como é que essa panela de pressão explodiu? Quais foram os eventos finais que levaram à abdicação, segundo essa narrativa? O livro detalha bem os acontecimentos de 1831. Primeiro, em março, tivemos as Noites das Garrafadas. Confrontos no Rio, né? Sim, confrontos bem violentos entre brasileiros e portugueses. Aí Dom Pedro tentou uma manobra. Nomeou um ministério só com gente da corte, os palacianos. Uma tentativa de acalmar os ânimos que deu errado. Exato. Foi visto como um afastamento ainda maior da vontade popular. O resultado foi uma grande manifestação no Campo de Santana, pedindo a volta do ministério anterior. A situação ficou insustentável. E aí veio a abdicação. Na madrugada de 7 de abril de 1831. E o livro descreve esse momento como um processo interno do imperador, sabe? Influenciado espiritualmente. Segundo a fonte, sim. Ele teria ouvido a voz do pai, Dom João VI, e recebido mensagens dos espíritos ligados a Ismael. E a decisão de abdicar em favor do filho pequeno, Dom Pedro de Alcântara, de apenas 5 anos, teria sido para evitar uma guerra civil. Um banho de sangue, como diz o texto. E José Bonifácio foi nomeado tutor, né? Uma figura-chave. Exatamente. Figura central da independência, agora tutor do futuro imperador. Então, resumindo essa perspectiva do livro, o fim do primeiro reinado foi uma mistura complexa de fatores. Sim,
Tinha toda a tensão política, o desejo popular por mais liberdade, a figura desgastada do Dom Pedro I, mas, para essa fonte, o ponto crucial é que a transição, apesar de tudo, foi relativamente pacífica. E essa relativa paz seria atribuída a essa intervenção espiritual? Pela leitura do livro, sim. Uma orientação superior garantindo a unidade e o caminho do Brasil como pátria do Evangelho. E isso deixa uma reflexão interessante, que vem da própria fonte, né? A ideia de que pode haver uma orientação espiritual ativa nos momentos decisivos da história de um país, moldando seu destino. Pensar nas implicações dessa visão para como a gente entende a identidade e a história do Brasil é algo que fica, né? Fica para a gente pensar, com certeza.